eu tinha inglês 7,5. E aí a Ira Você chegou. não parou com o inglês, que bom. Não parei, eu continuo, tô persistindo. E aí a Ira chegou, era 6h40, acho. Daí eu peguei a primeira música só. O meu foi essa semana passada, começar assim, ó. Que nervoso. É esse aqui, ó.
Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Nós te agradecemos pela semana que tivemos. Nós te agradecemos pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos por cada pessoa que o Senhor trouxe na tua casa nessa manhã. Nós queremos pedir a tua direção sobre esse culto, Pai, que nós possamos sair daqui, Pai, cheios da tua graça, do teu amor e da tua vida sobre nós, Senhor. Que o teu Santo Espírito seja sobre nós nessa manhã, porque nós já podemos sentir a tua presença aqui, Pai. Continua conduzindo esse culto. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém. Amém. Graça e paz, igreja, bom dia. Quero convidar você para abrir a Bíblia comigo em João 8. Nós vamos ler o versículo 34. Amém? Acharam? Amém ou não amém? Estão aí? Estão aí? Achou? Amém. Vamos lá, vamos ler o versículo 34 do capítulo 8 de João. Jesus continuou: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Na verdade é o 31, tá? Volta no 31. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo é muito conhecido, pode ligar a luz. Esse versículo é muito conhecido, não sei se vocês, né, já ouviram falar, estampam isso até nos carros, assim, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O fato é que hoje muito é falado, se você usa rede social, se você é uma pessoa conectada, muito é se falado sobre verdade, sobre mentira, sobre fake news, sobre, enfim, né, questões que nos cercam. Nas últimas semanas a gente vê muito isso acontecendo, se você lê jornal também, se você acompanha. E tem um autor chamado Chesterton que escreveu a seguinte frase, eu queria que você prestasse muita atenção. Em breve, estaremos em um mundo onde as pessoas perseguirão a heresia de chamar um triângulo de figura de 3 lados e enforcarão um homem por enfurecer a multidão com a notícia de que a grama é verde. Na época, quando ele escreveu isso, esse autor, quando ele falou isso, parecia um exagero que ele estava falando. Mas hoje, isso soa como cada vez mais verdade. Hoje a gente vê uma verdade que ela é relativizada a todo tempo, cada um tem a sua verdade, cada um constrói a sua vida da maneira que quer. E a gente está vivendo num tempo que as pessoas, de um modo geral, né, muitas vezes a gente pode se incluir nisso ou não, são alérgicas à verdade. O que é ser alérgico? Eu tenho propriedade para falar de alergia, porque eu sou uma pessoa muito alérgica. Então, toda vez que você chega perto de um pozinho diferente, você já começa a espirrar, você já tem que tomar um remédio, você tem que sair de perto. E aí, aqui eu estou falando o quê? Que nós estamos num tempo que estamos alérgicos à verdade. E o que isso quer dizer, né? Que estamos nesse momento que você olha a rede social, que você vê jornal, você tem amigos e conversa sobre isso, que a verdade muitas vezes é negociada, muitas vezes é relativizada. Cada um tem a sua, construa a sua verdade, construa a sua liberdade. E aí, por que eu estou falando sobre isso hoje, né? Porque quando a gente lê a palavra de Deus aqui e a gente para perceber aqui sobre o que Jesus estava falando para aquele tempo que é muito atual para o nosso dia de hoje, é que é o seguinte: se a gente permanecer na palavra dele, nós seremos verdadeiramente seus discípulos. E aí, então, a gente vai conhecer a verdade. E qual que é o poder que tem de conhecer a verdade? A verdade nos libertará. E o que isso significa, né? Que na lógica do reino de Deus, né, a liberdade que a gente tanto quer ter, queremos ser livres, queremos viver, né, a nosso jeito, toda essa liberdade está em, na verdade, conhecer a verdade de Deus.
E aí, por isso que hoje eu gostaria de iniciar esse tempo de culto aqui, esse tempo que da gente render as nossas vidas ao Senhor, justamente com isso na nossa vida. Que verdade que nós temos acreditado? Ou será que mentira que nós temos acreditado? Porque hoje a gente tem muitas delas, e aí você deve carregar alguma delas com você, provavelmente. Por exemplo, você é o que você conquista, você vale o que os outros pensam de você ou sobre você, ou você não merece perdão pelo que você fez, você não merece perdão, ou você pode criar a sua própria verdade. E aí são justamente essas verdades, que na verdade são mentiras, que Jesus veio para quebrar. Porque é conhecendo a palavra de Deus, é conhecendo ao Senhor, sendo verdadeiramente discípulos de Jesus, e aí então conhecendo a verdadeira verdade, que a gente é livre. Tem um pastor que eu, Vini, particularmente gostamos muito, é o pastor Paulo Borges, que ele fala o seguinte, e eu sempre acreditei, né, sempre ouvi falar que o diabo é o pai da mentira. Vocês também já ouviram isso? O diabo é o pai da mentira, beleza. Então quer dizer que o diabo é o maior mentiroso que existe, né? Então tudo que sai dele são mentiras. Só que, na verdade, quando você para pensar sobre isso, e eu aprendi isso com ele, é que, na verdade, mentiras que são muito óbvias, ninguém acredita, certo? É igual falar para você assim, ó, essa garrafa é preta. Vocês sabem que isso é mentira? É óbvio, uma coisa assim, certo? É uma coisa bem simples. Então, estou mentindo, é uma coisa óbvia. Mas o que a gente pode aprender sobre isso? É que, na verdade, o diabo, ele não vem com mentiras assim. Na verdade, ele vem com uma verdade que não é 100% a verdade. Então, ele dessignifica a verdade. E aí, muitas vezes, a gente vive debaixo disso, né? Desse momento que a gente está assim, ó, acreditando em coisas que parecem ser verdades, mas que, na verdade, são mentiras. E aí, o diabo é o mestre de fazer isso. Então, pode ser que você esteja caminhando aí, acreditando em algumas coisas sobre você, sobre a sua família, sobre, enfim, situações que acontecem com você que parecem muito ser verdade, mas que, na verdade, são mentiras. E aí, onde que existe a chave para você se libertar disso? Na palavra de Deus. Então, se hoje você chegou até aqui, se hoje Deus te trouxe aqui mais uma vez, ou pela primeira vez, eu tenho certeza que Deus quer te levar para esse lugar que você encontra a verdadeira liberdade, que você encontra realmente a verdade. Então, em um mundo que existe muita verdade e, na verdade, é mentira, então, meio conversa de louco aí, mas vocês estão percebendo. Tem muita coisa que parece verdade, mas é mentira, que você possa hoje, nessa manhã, entregar o seu coração para o Senhor e falar para Ele, Deus, eu tenho acreditado em alguma coisa que, na verdade, não é isso? Será que eu tenho vivido a minha vida nessa perspectiva de que tem algumas questões minhas que eu ainda preciso encontrar a verdadeira verdade? Então, se você chegou até aqui, até a casa do Senhor nessa manhã, existe uma oportunidade para você, de você conhecer verdadeiramente a verdade que liberta. E não como o mundo diz, né? Você é livre, você pode fazer o que você quiser, você pode, enfim, né? Essa liberdade que o mundo prega, na verdade, não é essa liberdade que é encontrada em Jesus. A liberdade que é encontrada de Jesus, ela tira todo o peso que é pesado, ela tira o fardo que a gente carrega, uma mochila pesada nas costas, que na verdade não era para ser, e ela faz a gente mudar a nossa perspectiva sobre muitas coisas. Então, nesse tempo de oração que a gente vai ter agora individualmente, você com Deus, que você se pergunte assim e que você fale com o Senhor mesmo. Deus, revela para mim o que eu tenho acreditado como verdade que na verdade não é. Deus, fala comigo nessa manhã, revela para mim a sua verdade para que assim eu possa conhecer a verdadeira liberdade. Então, você tem um convite nesse momento, você vai ter alguns minutos para orar, você em Deus aí, e que você fale isso com Deus nessa manhã. Amém? Vamos orar?
Jesus, obrigada, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá novamente nessa manhã. Obrigada, Deus, porque a sua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade da gente se reconciliar com o Senhor novamente nesse dia. Se nós andamos distante do Senhor, se nós fizemos algumas coisas que não agradaram ao Senhor, nós queremos te pedir para que o Senhor nos perdoe, Deus. Que o Senhor nos limpe, nos purifique de todo o pecado. E nós queremos, Deus, te pedir para que o Senhor nos ajude, Deus, a permanecer no Senhor, permanecer na sua palavra, para que assim nós sejamos verdadeiramente discípulos do Senhor. E assim nós possamos conhecer a verdadeira liberdade que há no Senhor. Se existe algum irmão ou irmã meu aqui que veio nessa manhã com um coração angustiado, acreditando em mentiras, acreditando, Deus, em muitas coisas que não são verdade, nós te pedimos, Deus, para que haja revelação do Teu Espírito Santo nesse lugar. Nós te pedimos, Deus, para que o Senhor libere uma porção sobre cada um de nós aqui nessa manhã, para que nós possamos, Deus, caminhar de um jeito diferente. Se até então nós errávamos o alvo, que o Senhor nos ajude, Deus, a consertar os nossos caminhos, que o Senhor nos ajude a viver as verdades do Senhor para a nossa vida, que o Senhor revele, Deus, a nossa identidade, que o Senhor revele, Deus, quem nós somos de verdade, Deus, nos fale, Deus, mesmo. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor tire muitas vezes as escamas dos nossos olhos, do nosso coração. Nós te pedimos, Deus, pela presença do Teu Espírito Santo, porque nós sabemos que isso não é obra de homem, mas sabemos que é uma obra do Teu Espírito Santo na nossa vida. E por isso, nessa manhã, no início desse culto, nós queremos te pedir pela presença do Senhor. Nós queremos te pedir, Deus, para que o Senhor venha aqui nos corações e convença mesmo do pecado, do juízo. Nós queremos te pedir, Deus, para que o Senhor tire toda distração no nosso meio, para que o Senhor fale a cada um de nós, para que o Senhor revele com a sua presença aqui no nosso meio. E nós te pedimos, Deus, esteja conosco, nos limpa e nos purifica de todo o pecado, que nós possamos conhecer cada dia mais uma parte, uma porção de quem o Senhor é, Deus. Nos leva nesse lugar mais profundo do Senhor. Nos leva nesse lugar, Deus, que é muito além do que outros dizem quem o Senhor é, muito além das experiências, às vezes, dos nossos pais, da experiência dos nossos amigos, ou do que a gente vê na televisão, na rede social, que o Senhor nos dê experiências com o Senhor. Que a gente consiga, Deus, viver não pelo que outros dizem, mas de realmente conhecer o Senhor, Deus. Nos leva nesse lugar, é o que nós pedimos como igreja do Senhor nessa manhã, no nome de Jesus, Deus. Amém. Agora nós vamos cantar o hino 315, eu vou chamar o Wellington, o cantor oficial do hino. Você pode ficar de pé, vamos lá? Você lembra se são 3 ou 4 estrofes? G, são 3 estrofes e o refrão, ou são 4 estrofes e o refrão? 4 estrofes e o refrão, pastor? Tá. Louvado seja Deus por essa manhã, por cada vida aqui presente. O Senhor tem um propósito, cada um aqui, em nome de Jesus. Antes de cantarmos o hino, eu só gostaria de lembrar o versículo. Jesus fala: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Em Jesus confia, sua lei observar. Ó, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordena. Alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, o Senhor saberá desfazer. Nem tristeza, nem
Amém. Glória a Deus. Enquanto o ministério vem chegando aqui, você é convidado, né, a participar. Aqui está escrito lá em 2 Coríntios 9. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E aqui Paulo não estava falando de obrigação. Então, o que ele está ensinando é que generosidade é um fruto do que nós vivemos com Deus, né? De quem Deus é para nós. Então, você é convidado a participar dos dízimos, das ofertas, a participar do que Deus está fazendo aqui na nossa igreja, nas nações também, em outros campos missionários que a gente ajuda através de cada contribuição que chega aqui até nós. E, enquanto isso, vamos orar então para isso? Deus, obrigada, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem sustentado essa obra. Nós sabemos, Deus, que cada dízimo, cada oferta que é depositada aqui no seu altar tem servido para sustento, Deus, dessa igreja, para sustento de outras obras, outros trabalhos missionários também. E nós queremos, Deus, dizer que nós somos gratos em poder participar disso. É um privilégio para nós, é um privilégio para nós podermos participar. E nós queremos te agradecer, Deus, e também abençoar cada dízimo, cada oferta que é depositado aqui. Que o Senhor nos dê sabedoria na administração desses recursos. Que o Senhor também faça prosperar a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Aqueles que não têm tido, Deus, oportunidade de emprego ou que têm passado necessidade, nós te pedimos mesmo, Deus, abra portas de trabalho, venha com o sustento do Senhor também sobre cada uma dessas vidas. Nós somos gratos, Deus, porque nós sabemos que o reino de Deus avança quando nós participamos disso, Deus. Nós te pedimos para que abençoe cada dízimo e oferta no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Senhor com alegria, com gratidão. Essa música fala da gratidão, de tudo que o Senhor tem feito por nós, de onde Ele nos tirou, como Ele tem cuidado de nós. E nesse tempo, enquanto nós louvamos ao Senhor, que você possa trazer a sua oferta com alegria no altar e cantar conosco com alegria também. Amém? Desfalecer
nosso Deus. Aleluia. Próximo canto que nós vamos cantar é que nós estamos aqui para louvar e adorar o nosso Deus. Que você faça isso com alegria e com todo o desejo do seu coração, amém? Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Senhor, venha no nosso meio, abre o teu coração. O Espírito Santo seja sobre você, amém? Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. O Espírito do Senhor seja sobre você. Abre o teu coração, recebe o poder que vem de Deus, recebe a cura que vem de Deus, recebe a paz que vem dele. Te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém. Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Jesus, nós sentimos a tua presença aqui, Senhor. Nós podemos sentir. Abre o teu coração. Recebe tudo que o Senhor tem para você nessa manhã. Amém? Recebe, irmão. Abre o teu coração. Recebe. Ele vem. Ele vai voltar. O nosso mestre vem, ele vai voltar. Os céus vão se abrir e ele vai voltar. Amém? Você crê? Eternamente haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele virá como uma luz que sai de uma ponta do universo até a outra. Ele virá, os céus vão se abrir e nós vamos ver, você crê? Ele virá. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Ruja o leão e que a terra estremeça
rendemos aos teus pés, Senhor. Nós nos rendemos aos teus pés. Tua grandeza, tua majestade, Senhor, venha sobre nós, Pai. Os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Se abre os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós podemos confiar em Ti, Pai. Obrigada pelo Teu cuidado. Que o Senhor está conosco em todo tempo, Deus. Muito obrigada. Engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Porque o Senhor é grande. O Senhor é grande. Engrandecido seja o Teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, recebe o nosso louvor no Teu trono. Recebe o nosso louvor, que ele esteja chegando com perfume suave, Pai. Recebe o louvor da Tua igreja que está Te louvando hoje em toda a face da terra. Abre os nossos corações, as nossas mentes, para ouvir a Tua palavra nesta manhã. O Senhor nos trouxe aqui para ouvir o Teu recado, Pai. E que nós possamos sair daqui cheios da Tua graça, do Teu amor e da Tua vida sobre nós. Abençoa aquele que vai falar, Senhor. Unge os lábios da pessoa que vai falar, para que ele possa ser um canal de bênção para as nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém. Amém, queridos. Graça e a paz, Senhor Jesus Cristo, esteja sobre você, sobre as nossas vidas. Quero convidar as nossas crianças aqui, para estarem aqui à frente. Pode vir, gente. Pode vir, Gustavo, você ainda está no... E os nossos pré-adolescentes, né, então... Então, como nós fizemos, gente, na vez da Gabi também, a Lorena já está entrando, já sabendo desse esquema também, mas como nós fizemos, Gustavo agora já passou dessa fase. Hoje ele vai ter a última vez na salinha lá dos kids. A partir da próxima semana ele estará conosco aqui, junto conosco, e nós queremos também abençoar a vida dele, a vida da Lorena também nesse momento. Eu quero te clamar para que você possa estender as suas mãos nesse momento, para que nós possamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida das nossas crianças, nossos pré-adolescentes, nossos adolescentes, e queremos clamar, Espírito Santo de Deus, que o seu poder, a sua graça, a misericórdia do Senhor sobre nós, possa também ser estendida a elas continuamente, e que elas possam ser em todo tempo abençoadas, ministradas,
e que o poder, a graça, a presença do Senhor possa alcançá-las, Deus. Abençoa a vida da Beth, que estará ministrando a elas neste tempo, e em nome de Jesus, vocês possam crescer no Senhor, na graça do Senhor, e para honrar o teu nome em todo o tempo, Pai. Nós clamamos e as abençoamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Podem todos ir com a Beth. Nós que estamos por aqui, eu vou pedir para o G compartilhar aí para nós, para que todos possamos acompanhar. Hoje eu quero, nesse domingo, agradecer a Deus por essa oportunidade que temos de estar juntos, mas ser ministrado por Deus e ministrar aos irmãos sobre algo que o Senhor tem falado no meu coração essa semana, um assunto atual. E talvez, eu não sei quantos aqui tem rede social, gente, vamos lá. Rede social, Instagram, Facebook, Twitter, como que chama o nome do outro lá? Threads, e todas as outras aí que vocês possam imaginar. Tem o dos, qual que é o dos adolescentes? TikTok, né? Que é o dos mais... O Wellington tá livre desse negócio. Eu não sei se você consegue, você viu isso aqui em algum lugar, Wellington, essa semana? O Wellington, mesmo não tendo, chegou para ele a informação dessa semana, que nós estava tudo em lata de conserva. E eu quero então hoje compartilhar e nos fazer pensar, porque ao mesmo tempo que eu via isso, para aqueles que não estão assim, completamente desconectados das redes sociais, mas nessa semana teve uma escola de samba que nos colocou como cristãos, numa lata de conserva, como uma sátira. Eu até zoei na quinta-feira, que no nosso estudo bíblico, que essa foi uma das mais leves. Nesse ano ele estava até de boa, porque se você lembrar, uns anos atrás, teve coisa até com o próprio Jesus, uma encenação, que foi grotesca em algumas questões. Essa daí foi a mais leve, essa daí nem doeu, assim. Mexeu com a gente, não mexeu com Jesus, está tudo certo, está tudo tranquilo. Mas, pensando em alguns aspectos disso, eu comecei a refletir o tema. E é engraçado que eu já sabia esse tema antes mesmo no carnaval, porque eu já tinha anotado o tema. E aí na hora que eu vi o negócio do carnaval, eu falei, Deus, ó, já vamos conectar. Eu sei que o Senhor não faz nada à toa, então já dá para a gente conectar e começar a pensar um pouquinho. E a pergunta que eu gostaria de fazer, que vai permear esse tempo de ministração da palavra, é: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Porque nós olharmos, e se olharmos a partir dessa realidade, deixa eu ver se vai aqui. Aí não, mas se nós olharmos, passa um aí para mim. Se nós olharmos a partir dessa realidade, nós vemos que a sociedade em geral observa ou enxerga Deus a partir de um grande cenário, de várias coisas, de escárnio, zombarias, brincadeiras, críticas. Deus para a sociedade é um grande objeto de afronta, de zombarias, de crítica, de escárnio e de várias outras coisas. Nós olharmos, a Amanda leu uma frase do Chesterton, e o Chesterton usa esse princípio de que a verdade foi dessignificada. Quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos a realidade do nosso mundo. Pessoas que dessignificaram a verdade, perderam o valor da verdade, tiraram do centro a verdade. E Deus, socialmente hoje, se tornou um grande objeto de zombaria, um grande objeto de críticas, de brincadeiras, de escárnio e muitas outras coisas, como nós vemos na realidade do mundo. Se nós olharmos o nosso mundo, esse foi um dos exemplos, e pauta quente, né, está aí no nosso cotidiano, mas é um dos exemplos daquilo que normalmente as pessoas
fazem no nosso dia a dia. E aí, então, pensando a partir disso, eu gostaria de pensar com os irmãos, que talvez isso precise estar no nosso coração, quem é Deus para mim e para você. Por quê? Porque a sociedade, nós já sabemos o que eles pensam sobre Deus. A sociedade já tem uma mentalidade formatada do que é e de quem é Deus. Agora, eu gostaria de gastar um tempo fazendo a gente pensar quem é Deus para as nossas vidas. Quem é Deus para o nosso cotidiano. Por quê? Porque ao pensarmos em quem é Deus, eu não posso e eu não estou pensando no que a igreja ensina. Porque ao pensar no que é Deus para você, talvez em algumas igrejas, Deus também é objeto da sua própria manipulação. Porque nós enxergamos algumas teologias, algumas teorias de que quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Deus de alguns lugares não é o mesmo Deus da palavra. Então Deus muitas vezes não é o resumo do que a igreja ensina. E eu não estou perguntando o que a igreja ensina sobre Deus, mas eu estou perguntando quem é Deus para você. Da mesma forma, eu não estou perguntando o que você aprendeu dos seus pais, porque muitas vezes nós fomos ensinados pelos nossos pais muitas coisas sobre Deus, boas e ruins, e essas coisas formaram a nossa perspectiva de Deus. Eu já falei que na minha adolescência eu tinha uma grande crise em olhar Deus como pai, porque a Bíblia falava que Deus era pai, e o meu pai era um péssimo pai. O meu pai não era um pai de verdade. E aí quando eu olhava para essa perspectiva e eu via Deus sendo assimilado como pai, o que eu tinha aprendido sobre Deus, de que Ele era um pai bom, e eu olhava para a realidade do meu pai, eu tinha uma grande crise de relacionamento com Deus. Então eu não estou perguntando o que você aprendeu também sobre Deus, mas a minha pergunta vai no sentido de o que organiza a sua vida, o que interfere e redefine quem você é. Porque quando nós falamos sobre conhecermos algo, existe uma diferença de eu saber sobre alguma pessoa e de eu conhecer uma pessoa. Nós olharmos para pessoas midiáticas hoje em dia, acho que todos nós conhecemos o Neymar. Usando um exemplo de mídia, que está sempre, diariamente, constantemente, numa mídia boa ou ruim, sempre, nós podemos falar, eu conheço o Neymar, eu sei a idade que ele tem, eu sei os times que ele já passou, eu sei de alguns gols que ele fez, eu sei que ele é o maior artilheiro da seleção brasileira, eu conheço algumas coisas sobre o Neymar, mas eu conheço de coisas que eu aprendi, mas eu não tenho convivência de quem ele é para mim, eu não me relaciono com ele, eu não conheço verdadeiramente hoje. Ele não organiza a minha vida, o que Neymar faz, o dinheiro que ele ganha não interfere em nada, poderia interferir, né? Nós poderíamos ganhar, já pensou, cada um dos brasileiros ganhar 1% do que o Neymar ganha aí, pelo menos uma parcelinha do que ele ganhou na vida, cair na nossa conta, sem a gente fazer nada por isso, seria uma bênção. Mas nós olhamos e a vida não é assim. Nós podemos saber sobre alguma pessoa, mas não conhecer verdadeiramente essa pessoa. Então, quando eu penso em quem é Deus para você, eu estou nos querendo fazer pensar sobre essa pergunta que precisa interferir completamente na forma como vivemos. Ou não conhecemos a Deus de verdade, ou não conhecemos a verdadeira realidade de quem é Deus para nós. Nós talvez sabemos sobre Deus, e hoje em dia o mundo tem muitas informações sobre Deus. Hoje em dia as pessoas têm muitas informações sobre quem Deus é, mas muito pouca gente conhece e gasta a sua vida para conhecer verdadeiramente a Deus. E aí então, eu pergunto, o negócio está doido aqui, gente. Hoje vai passando aí para mim, pode passar mais dois, mais um, vai pela setinha para tirar esse negocinho aí do, isso, que aí dá agonia de ver esse negócio aí. Então a pergunta de novo surge para nós, quem é Deus para mim e para você? E aí, enquanto eu pensava sobre isso, Deus ministrou algo no meu coração, pode passar, até compartilhei com o pessoal no grupo pequeno. Enquanto eu estava indo para São Paulo na quarta, Deus foi ministrando ao meu coração,
ministrando a mim, mas também para ministrar à igreja, que a minha maior função como pastor é frustrar suas expectativas para que vocês enxerguem o que é essencial e não vivam frustrados correndo atrás do que é supérfluo, porque hoje em dia as pessoas se acostumaram a terem pastores que afaguem o seu ego, que o deixem confortáveis em ser quem você é. E essa é a maior mentira do diabo que ele tem significado, porque você não foi chamado para ser quem você é, mas você foi chamado para ser quem Deus disse que você deveria ser. E aí muitas vezes nós vemos frustrados porque corremos atrás de tudo aquilo que nos fundamenta em quem somos. E aí Deus está dizendo, olha, abandone tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você acha tão valoroso e venha viver a verdadeira vida em mim. E ao pensar sobre isso, eu quero te convidar, se você quiser abrir comigo em Mateus 16, ou se você quiser acompanhar também pela projeção, nós vamos ler o texto de Mateus 16. E o texto da palavra do Senhor, se você quiser estar abrindo, eu vou te dar um tempinho. Mateus 16, a partir do verso 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam, uns dizem que eu sou João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será sido desligado nos céus. Então, Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Que Deus não permita, Senhor, isso de modo algum irá acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca para a sua alma? E aí eu volto de novo à pergunta, pode passar, G, quem é Deus para você? Quando nós olhamos para essa realidade, quando nós olhamos para essa perspectiva, Jesus ele estava contextualizando e chamando o povo exatamente para essa realidade. Se nós lermos os primeiros 15 capítulos de Mateus, Mateus se concentra em apresentar a linhagem de Jesus. Então ele vem desde Gênesis, mostrando sobre os patriarcas, sobre Jesus ser o Filho de Deus, sobre Jesus ter autoridade, porque ele veio de uma linhagem de reis,
como anunciava a profecia, e por várias vezes ele vem então demonstrando Jesus como Messias, mas de uma forma a destacar a sua autoridade, o seu ambiente profético, as suas curas, os seus milagres. Mas em Mateus 16, Jesus ele começa então agora a afunilar a nossa vida como cristão. Ele começa então a mudar o tom daquela realidade e chamar os discípulos para a perspectiva exata de quem ele era. Em Mateus, capítulo número 16, no primeiro versículo, ele começa então a afrontar os saduceus e os fariseus que estavam lhe pedindo um sinal, e aí ele começa a dizer: olha, nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas, que já foi descrito a vocês. Depois, no verso 6 até o 12, ele começa então a olhar para os fariseus, e aí ele arma uma grande confusão com os fariseus, porque ele começa a dizer: olha, cuidado em relação ao fermento do fariseu. Por quê? Porque o fermento do fariseu pode influenciar e estragar toda a massa. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: olha, cuidado com o que você ouve, porque muitas vezes você ouve pseudo-verdades, verdades, coisas que são mentira, mas que parecem verdade, e está fundamentando a sua vida. Então, corra desse lugar. Por quê? Porque isso vai te matar de uma forma rápida, vai estragar a sua vida e te tirar do propósito de Deus de uma forma extremamente rápida. E aí então os fariseus, os saduceus ficam irados com Jesus. Jesus então vai a caminho de Cesareia de Filipe, e a caminho de Cesareia de Filipe, que era uma das cidades mais importantes do Império Romano, porque ela levava a César, era considerada a cidade de César, a cidade onde o imperador governava sobre tudo e sobre todos. E aí nesse contexto, Jesus então ele começa a ser levantado como Messias, e ele pergunta para os seus discípulos, e a primeira pergunta que ele faz é: olha, quem é a pessoa que estão dizendo que eu sou aí? Mas, quando nós olhamos para isso, Jesus ao afrontar os fariseus, nós vemos também uma realidade que Jesus, Tim Keller resume isso muito bem. Ele diz: olha, Jesus não foi apenas um cara legal que fez bem ao mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. E presta atenção que Jesus se coloca como uma ameaça para o Império Romano, porque o Império Romano, o Império Judaico da época, essas duas oposições, tinha César como Senhor sobre tudo e sobre todos, e o Império Judaico tinha a lei, e os fariseus governando todas as coisas. Jesus coloca-se como aquele que resumiria a lei e que seria o responsável por fazer o povo viver tudo o que eles deveriam viver desde sempre. Então Jesus começa a romper com isso, e ao romper com essa realidade, eu pergunto novamente: quem é Jesus para você? E Jesus ele começa então a revelar o que é importante que nós saibamos sobre ele, e é exatamente sobre isso que eu quero te fazer pensar agora. Saiba isso sobre quem Jesus é. E aí eu quero te fazer pensar, a primeira coisa que ele pergunta para os seus discípulos, e a primeira essência que eu consigo perceber de quem ele é que ele não é o que as pessoas dizem. Ele não é, e o carnaval não pode nos resumir, gente, porque tem um monte de gente que ficou irado, com o coração queria matar todo mundo. Gente, eu já falei algumas vezes isso, o mundo faz isso mesmo, o mundo é mundo, desde quando o mundo é mundo, eles são corruptos, eles fazem isso mesmo, isso é natural da humanidade, caída, pecadora, mas nós não podemos ser influenciados por isso, porque teve um monte de gente que pecou por conta disso. Teve um monte de gente cristão que está querendo matar todo mundo. Deus, manda fogo do céu. Ao invés de falar: Deus, salva esse povo, porque eles estão tudo perdidos, Jesus. Eles estão tudo distantes. Mas nós precisamos entender que a humanidade, que as pessoas não podem resumir ou não sabem quem é Jesus de verdade, mas muitas vezes nós caímos nessa fajuta, nessa lorota que muitas vezes eles contam, e nós precisamos entender isso. Jesus não é o que as pessoas dizem. Jesus não pode ser resumido por aquilo que as pessoas dizem em relação a Ele. Essa identidade precisa estar clara no nosso coração, porque muitas vezes nós acreditamos em algumas coisas que as pessoas falam por aí,
Muitas vezes, pessoas que às vezes estão, ou que já tiveram experiências com igrejas, já viveram sob essa expectativa de conhecer igrejas que falavam de um Jesus que não era o Jesus bíblico. E aí as pessoas ficaram frustradas, porque não enxergaram o Deus verdadeiro, a revelação de Deus de uma forma verdadeira. Então nós precisamos entender que Jesus não é, ou não pode ser resumido por aquilo que as pessoas dizem. Como uma segunda perspectiva, nós precisamos entender que ao olhar para essa perspectiva, pode passar, G, que eles não são, a multidão muitas vezes percebe que Deus está agindo, percebe que Jesus está agindo, pode passar, mas a multidão não consegue reconhecer a identidade verdadeira de Jesus. Por quê? Porque eles estão presos a partir das categorias daquilo que eles tinham no passado. Percebe o que eles dizem? Eles falam, não, ele é Elias, não, ele é Moisés, não, ele é Jeremias, não, ele é um dos profetas. Por quê? Porque essa é o imaginário que eles tinham, e muitas vezes nós definimos Deus por experiências passadas. Eu já falei isso há alguns dias, o passado pode ter sido muito bom, gente. Nós podemos ter feito coisas extraordinárias no passado, mas o Deus do passado é o mesmo Deus que está presente hoje. Nós não podemos ser definidos ou resumidos, a nossa vida com Deus não pode ser resumida ou definida pelo passado, porque o passado não é uma base sólida de sustento para nós, porque nós vivemos num Deus do presente, e esse Deus de hoje, de geração em geração, nos chama a viver a partir da sua revelação na palavra, não daquilo que os outros fizeram no passado. A partir disso nós precisamos entender também que só é possível conhecer o nosso Deus se nós estamos dispostos a caminhar de perto. Nós só vamos saber sobre quem Ele é se nós formos e caminharmos de perto com o nosso Senhor. Só é possível conhecê-lo quando você caminha próximo do Senhor. E esses homens e mulheres, Jesus ele pergunta, e Pedro tem uma relação de amor e ódio ali com Jesus naquele momento, porque no momento ele vê Jesus, e ele é o primeiro a falar, ele fala, Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E lembra do pano de fundo? As pessoas estão dizendo que ele era muitas coisas, os fariseus, os saduceus estão com raiva, ele está confrontando o império, e Pedro está falando, olha, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, o ungido de Deus, aquele que deveria vir e que veio cumprindo a promessa de redenção sobre todas as coisas. E nós precisamos entender que só é possível conhecê-lo, o Senhor, de perto, porque não adianta nada sabermos sobre Jesus. Nós abrimos as nossas redes sociais, tem um monte de gente que coloca nas suas redes sociais, cristão e, como que é um dos signos aí que é famoso? Áries, cristão e, fala, alguém conhece algum signo aí? Glória, você está precisando ser mais crente aí, você está conhecendo muito signo, hein? Mas tem muita gente no nosso contexto que escreve assim, amo Jesus, de escorpião. Não é compatível com a realidade cristã, eu acreditar que Cristo é meu Senhor sobre tudo e sobre todos, e acreditar que um signo determina o que vai acontecer na minha vida. É incompatível com a fé cristã, mas hoje em dia existem muitas pessoas que até conhecem sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre a igreja, mas não vivem Jesus, não vivem o Evangelho. Então nós precisamos entender que Jesus não é o que as pessoas dizem, e nós só podemos conhecê-lo se estivermos perto dele. E aí então, como um terceiro movimento do que é importante nós sabermos de quem ele é que ao caminharmos perto, nós também conseguiremos receber dele e receber em nós a nossa verdadeira identidade. Porque muitas vezes Pedro ficou girando em torno de muitas coisas. Pedro era pescador, Pedro caminhava junto com seu pai, Pedro trabalhava num lugar e num contexto. Aí então Jesus o chama, fala, Pedro, abandona esses pescadores, esse negócio de pescaria aí, agora você vai pescar homens. E Pedro, mediante aquela realidade, ele então agora
recebe de Deus a sua identidade. Em Deus, nós só temos em Deus a capacidade de enxergarmos quem nós realmente fomos feitos para ser. E Jesus, ele olha, Pedro revela quem Deus é, e Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu és Pedro, tu és Pedro. E ao declarar isso, Jesus está dizendo: olha, você tem uma identidade em mim. Muitas vezes nós somos pessoas sem identidade no mundo. Muitas vezes nós vemos o mundo hoje percorrendo ambientes distantes de uma identidade firmada, pessoas que buscam por identidade diversas coisas. Ontem mesmo nós estava vendo um vídeo, eu mostrei para a Amanda, porque me causou extrema estranheza, dos Therians da vida. Não sei quantos já viram essa nova gênero aí de identidade de pessoas que se identificam como animais. Gente, eu acho isso grotesco. Quando nós fomos para São Paulo, nós vimos um no metrô, e eu acho isso um absurdo. Mas pessoas sem identidade, que estão buscando identidade em coisas, em pessoas, em gêneros, e não conseguem entender que a verdadeira identidade está naquele que nos criou e que estabeleceu para nós uma vida. Então preste atenção, Jesus não é o que as pessoas dizem. Jesus só pode ser conhecido de perto. E quando nós olhamos por isso, nós precisamos entender que a nossa identidade está descrita, está revelada em Jesus. Nós não somos transformados por nós mesmos, mas nós somos transformados quando nós entendemos e conhecemos quem é Jesus. Não existe a possibilidade de nós sabermos e conhecermos quem somos verdadeiramente se nós não tivermos relacionamento com quem nos criou para viver a vida. Muitas vezes nós buscamos a nossa identidade em tantas coisas, nós buscamos a nossa identidade em tantos ambientes, não entendemos que a nossa identidade precisa estar em Cristo Jesus. Mas o texto não termina por aí. Quando nós caminhamos no ambiente de saber sobre quem Ele é, nós precisamos entender que a cruz, pode passar, Gê, pode passar mais um. A cruz, ela não é um acessório. Primeiro, Jesus não pode ser definido pelas pessoas. Segundo, nós só podemos conhecer de perto. Terceiro, nele está a nossa identidade. Quarto, nós precisamos entender que a cruz não é um acessório. Por quê? Porque tem muita gente que usa a cruz como um acessório e nem sabe para que está usando, como um amuleto, e faz um monte de coisa errada, faz um monte de pateateira aí na vida, um monte de coisa aí na vida. E aí quando nós olhamos para essa realidade, a cruz não pode ser um acessório para as nossas vidas. Quando nós entendemos essa realidade, nós precisamos entender que a cruz não pode ser simplesmente um pingente. Eu algumas vezes já expliquei aqui para alguns irmãos, principalmente no nosso estudo bíblico, eu falei uma vez sobre isso, sobre aquele sinal da cruz que as pessoas normalmente fazem, os católicos normalmente fazem isso. Isso nasceu na igreja primitiva, mas as pessoas perderam o princípio do que era aquele sinal. Porque na igreja primitiva ele tinha um significado, hoje em dia significa uma proteção, né? Eu estou usando a cruz como amuleto para me proteger, mas na realidade não era isso que estava dizendo o texto, não era isso que quando criaram estava dizendo. Mas os pais da igreja, no segundo século, antes ainda da igreja se tornar igreja evangélica, igreja católica apostólica romana, antes de toda desse ambiente, na igreja primitiva, vai dizer a história de que os homens de Deus, como forma de proteger a humanidade da própria carnalidade dele, todas as vezes que eles iam para uma missão, todas as vezes que eles iam para algum lugar, eles faziam o sinal da cruz. E ao fazerem o sinal da cruz, ele estava dizendo: Deus, não permita que o meu ego, que a minha própria identidade machuque pessoas lá fora. Então proteja, que a cruz seja protetora das pessoas em relação a mim mesmo, porque eu sou mal, eu sou pecador e eu não quero ferir as pessoas. Então que a cruz me proteja de machucar as pessoas, que a cruz me proteja de ofender as pessoas. E aí hoje nós invertemos esse significado, a gente usa a cruz para me proteger das pessoas, porque eu vou machucar as pessoas, estou nem aí para isso, que a cruz me proteja de sofrer qualquer tipo de retaliação. Mas percebe que muitas vezes nós pervertemos a cruz e tornamos a cruz num acessório. E existem muitas versões de fé que estão acostumados a preservar tudo, valores, reputação e estilo de vida, mas evitam se
para viver a partir da cruz. Quando nós olhamos que a cruz não pode ser um acessório, nós estamos dizendo que a cruz não pode ser um subterfúgio, um amuleto para as nossas vidas, ou uma coisa que nós cantamos legal nas músicas, para nos privar de nos doarmos para as pessoas. Nós precisamos entender, uma frase que algumas vezes eu já compartilhei com os irmãos, pode passar, Gê, que diz assim: hoje em dia, as pessoas vendem um Jesus genérico e uma cruz ortopédica. O que significa isso? Muitas vezes a gente vê os seres humanos vendendo um Jesus genérico, que é mais barato e que faz o mesmo efeito, e uma cruz ortopédica que se adapta ao nosso jeito de ser gente, que se adapta aos nossos gênios. E a cruz e nem mesmo Jesus nunca foram adaptativos. Jesus não se adapta ou não se vende de uma forma barata. Não existe graça barata. Jesus não aceita ser o Salvador das nossas vidas se Ele também não for o Senhor das nossas vidas. Não tem como Ele negociar a sua identidade. Não tem como nós também negociarmos a cruz para que ela seja um acessório, um amuleto e se adapte às nossas formas de vida. Mas a cruz é o centro do Evangelho. Jesus está colocando todos aqueles nesse patamar. Jesus, ao revelar o Cristo, o Messias, Ele está dizendo: olha, eu sou o Cristo. Pedro, você está certo. Então agora Ele começa a ensinar sobre o que um Cristo deveria fazer para se entregar e para se doar às pessoas. Então Ele apresenta a cruz, Ele apresenta os sofrimentos, e aí, ao olhar para isso, Ele está quebrando na nossa identidade, na identidade dos discípulos, aquele imaginário de que Jesus destruiria o Império Romano com força, com cavalos de guerra. Está dizendo: olha, entenda, o verdadeiro rei, a verdadeira identidade real que eu assumo em Cristo, é uma verdadeira identidade que tira vocês do pecado, do mundo, daquilo que está matando vocês, que vai levar vocês para o inferno. E para isso, a cruz precisa estar no centro do Evangelho. E quando nós olhamos isso, nós precisamos entender que saber sobre Jesus, sobre quem Ele é, como um quinto movimento aqui, o sofrimento não é um castigo. Porque quando nós olhamos para isso, muitas vezes, ao olharmos a expectativa que tínhamos de Jesus, ao olharmos a revelação de Jesus, ao olharmos a nossa própria, pode voltar, Gê, ao olharmos a nossa própria identidade, volta isso aí, a cruz como um centro, nós precisamos entender que sofrermos não é um castigo de Deus. Porque muitas vezes nós vemos a teologia da prosperidade é expert nisso, em mentir e falar que é verdade. Quando eles dizem que se você está sofrendo alguma coisa, se você está sem dinheiro, se você está com alguma doença, é porque você pecou, é porque você tem alguém em crise, é porque alguma coisa aconteceu na sua realidade. Gente, nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento de uma forma cristã, porque o sofrimento não é castigo de Deus. Pode passar, gente. Muitas vezes nós temos aquele ambiente da religiosidade que tenta proteger Jesus da cruz, mas nós precisamos entender que religiosidade, ela preserva o que dá a sensação de controle para nós e evita o custo do Evangelho. E nós precisamos entender, como diz a palavra de Deus, todos aqueles que quiserem servir piedosamente a Deus passarão por necessidades, por dificuldades, por crises. Por quê? Porque isso faz parte da identidade do próprio Jesus. Um dos textos mais extraordinários que eu já vi, que Paulo escreve, ele diz: olha, se Deus não poupou o seu único filho, quanto mais nos poupará, gente? Nós passaremos por dificuldades, por necessidades. E presta atenção, o sofrimento não é um castigo, mas ele é um ambiente de aperfeiçoamento. Quem esteve no grupos pequenos nessa semana, pôde perceber, nós falando sobre José. O teste da prisão, para mim, é um dos testes dinâmicos, críticos daquela realidade. E José poderia se tornar vingativo, amargurado, angustiado, mas ele conseguiu encontrar e tratar o seu coração, mesmo em meio a essas dificuldades, mesmo em meio às lutas que ele passou. E aí nós lemos o texto de Romanos 5:8, quando diz: meus irmãos, porque fique-se em Deus, porque as tribulações trazem perseverança, a perseverança
produz, e aí vai produzindo, vai produzindo, vai produzindo. E muitas vezes nós vivemos a vida como se o sofrimento fosse algo que Deus colocou para nós, para nos castigar, ao invés de entendermos que a vida cristã não é uma vida de autopreservação. A vida cristã não é uma vida que nós podemos achar que nós seremos preservados, mas é exatamente o contrário. É a gente doar a nossa vida para que as pessoas sejam encontradas pelo Senhor, assim como fomos encontrados por Deus. Então nós precisamos entender que quando a fé se torna uma ferramenta de autopreservação, ela já não está mais operando como discipulado, ela já não está mais operando como vida na vida. Entende que Jesus está mostrando para aquele discípulo, ele está dizendo, olha, eu não posso ser definido pelo que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou o Messias, o Cristo, e é a revelação de Deus. Mas você precisa entender que aqui está a sua identidade. E a sua identidade não faltará uma cruz, não faltará sofrimento. Porque Pedro está tentando salvar Jesus da cruz. Ele vai dizer, Jesus, não morre não, que o Senhor não permita que isso aconteça. Como assim, Jesus, você vai morrer? O nosso amigo, o nosso mestre vai ter que padecer, vai ter que ressuscitar depois de 3 dias. Como assim, Jesus? Que Deus não permita isso. E aí Jesus olha para ele e fala, Pedro, você está se tornando um adversário, um Satanás, adversário, uma pedra de tropeço para mim. Entenda, Jesus sempre nos chamará para entender que os sofrimentos não são fruto de castigo de Deus, mas é a graça de Deus ressignificando a nossa vida. É a graça de Deus ressignificando os nossos corações, para que constantemente nós possamos viver e entender que o nosso tudo é Ele. E por último, quando nós sabemos quem o Senhor é, nós precisamos entender que caminhar com Jesus irá redefinir tudo o que nós temos. Caminhar com Jesus irá redefinir tudo que nós achamos como extremamente valioso, porque Jesus apresenta todo esse caminho. E aí por último ele então apresenta, pode passar, Gê, passa mais um. Ele apresenta algo dizendo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus nos leva para esse ambiente onde as nossas definições do que é sucesso, do que é valoroso, do que é prazeroso, já não valem mais para nós. Então agora ele traz, olha, se você quiser vir após mim, implicando a nossa direção e a nossa prioridade de segui-lo, ele está dizendo, olha, quer vir após mim, você está querendo dizer que eu sou a sua prioridade, então você precisa renunciar primariamente à sua autonomia. Você precisa renunciar ao seu controle que você acha que tem da sua própria vida. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que querem e que buscam o Deus certo, mas gostam de controlar a sua vida a partir da sua medida. E o chamado de Deus para nós é, olha, venha, tá bom, ressignifique a sua direção, a sua prioridade, mas agora comece a renunciar à sua autonomia e a me seguir verdadeiramente. E aí mais um movimento de tomar a cruz. Então esteja disposto a um custo real, inclusive de vergonha e perda. Por quê, gente? Porque a cruz é o maior exemplo de vergonha para aquela humanidade, para aquela realidade. A cruz era uma das principais formas de castigos do Império Romano, uma das mais vexatórias. Por quê, gente? Não tem paninho. Hoje em dia, quando nós vemos cena da cruz, nós vemos a cena da cruz com um paninho cobrindo os órgãos. Quando nós vemos aquele paninho escondendo a vergonha, mas não existia isso. Então imagina Jesus, depois de ser açoitado, depois de ser machucado de todas as formas, rasgaram as suas vestes, aí ele tem que carregar a cruz, num caminho que dava mais ou menos 4,5 km de subida, sem nada, carregando a sua cruz. E as pessoas zombando, as pessoas xingando, as pessoas fazendo de todas as coisas por ele. Está dizendo, olha, entenda uma coisa, que me seguir significa você redefinir a sua identidade do que é sucesso, significa você renunciar
renunciar à sua autonomia, e significa você estar disposto a passar por qualquer tipo de vergonha e perda, para constantemente estar e ter Jesus, Deus, no centro da sua vida. Nada que nós podemos e possamos nos apoiar é suficiente para nos sustentar no nosso cotidiano. Então, quando Jesus ele pergunta para nós, a pergunta precisa estar no nosso coração: quem é Jesus para você? Será que Jesus é simplesmente um negócio para você fazer uma carinha e falar, não, estou conservado em Jesus, enquanto você deveria estar, na verdade, se doando para a humanidade, enquanto, na verdade, vocês deveriam estar se gastando para que mais e mais pessoas conhecessem este Jesus, enquanto, na verdade, vocês deveriam estar entrando nesses ambientes grotescos, de coisas que acontecem absurdas, para, em todo o tempo, proclamar o nome de Jesus. E aí muitas vezes nós queremos ser conservados na igreja, mas a igreja, ela tem um panorama, e eu gosto muito do formato metodista de culto, junto com alguns formatos, presbiterianos também são assim, algumas igrejas mais históricas, que o culto começa com adoração, tem louvor, tem palavra, mas o final de todo o culto é envio. Nós estamos dizendo, olha, você passou 2 horas aqui conosco, que bênção, que privilégio você estar conosco aqui. Mas no próximo domingo, eu espero que vocês tenham aí muitas horas para proclamar o Senhor na rua, para compartilhar com os seus vizinhos, com os seus parentes, com as pessoas que estão ao seu redor, dizendo, nosso Redentor vive, Ele reina eternamente, Ele define as nossas vidas, e você também pode ter uma vida nova a partir disso. Então a igreja, ela não é um lugar para nós sermos conservados, mas é um lugar para nós sermos doados para a humanidade, para que nós sejamos doados para o mundo, para que nós sejamos doados, para que eles possam verdadeiramente serem alimentados pelo Jesus que vive em nós, e receberem vida de verdade. E então preciso que você pense comigo, quem tem governado as suas decisões? Talvez perguntar sobre quem é Jesus para você seja rever quem tem governado as suas decisões. Quem tem governado as suas decisões de o que gastar, o que comprar, o que comer, aonde ir, com quem se relacionar, com quem caminhar, quem tem determinado e governado as suas decisões, de como você faz o seu negócio, de que coisas são prioridade para vocês, de como vocês criam seus filhos, quem tem governado as suas decisões? Também nós precisamos pensar em qual lugar você tem preservado o conforto na sua vida, porque muitas vezes nós preservamos confortos onde Deus nunca nos mandou preservar confortos. Gente, tem lugares que é muito bom, nós devemos preservar conforto na nossa casa, no nosso relacionamento familiar, nós devemos ter alguns confortos com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, ter tempo de qualidade, nós devemos sim ter, isso faz parte do ambiente bíblico, mas muitas vezes nós preservamos conforto naquilo que é essencial e que nos rouba da identidade de Deus. A preservação do nosso conforto, na verdade, é uma ferramenta que nós usamos para não nos entregarmos para as pessoas, para não servirmos as pessoas, para não amarmos as pessoas verdadeiramente, para não nos doarmos para as pessoas verdadeiramente. Não existe possibilidade de sermos cristãos e preservarmos conforto naquilo que é essencial. E de uma outra perspectiva, além de pensar, eu quero que você faça também. Reorganize as suas prioridades. O que você tem tido como prioridade? E é fácil, gente, eu ensino isso de uma forma muito prática para nós, sobre o que é uma prioridade. É simples. Veja no que você tem gastado seu tempo, seu dinheiro e a sua atenção. Porque tem muitas vezes que a gente gasta tempo em alguma coisa e a gente não dá atenção para aquilo. Então tem muitas vezes que a gente gasta muito tempo com algumas coisas que mais a gente não tem atenção nenhuma. Eu gasto um enorme tempo fazendo coisas para a Amanda em diversas coisas, em diversos ambientes, mas se eu não parar e dar atenção para ela, não adiantou nada. Então tem muitas coisas, nós precisamos rever o que nós temos gastado nosso tempo, aonde nós temos gastado nosso recurso. Pensa comigo, se a Amanda, e eu sempre gosto de usar o nosso exemplo, né? Se a Amanda olhasse para mim, se no nosso casamento
eu olhasse para ela, olha, eu vou dar todo o meu tempo para você, mas eu nunca vou te dar R$ 1 para você gastar com nada. Você acha que ela casaria comigo? Alguém aceitaria essa proposta? Alguém é doido? Se for doido, nós já ora por você. Se tiver alguma coisa, nós ora em nome de Jesus, para você tirar essa loucura da sua cabeça. Mas como nós não somos loucos nesse ponto, então nós precisamos entender o que nós temos gastado o nosso tempo, o que nós temos gastado o nosso recurso, e o que nós temos gastado a nossa atenção. O que tem norteado a nossa atenção, o nosso tempo, porque nós somos hoje extremamente distraídos com muitas coisas. E gastar atenção é sim uma coisa extraordinária, quando a gente consegue parar tudo e dar atenção para alguém. E nós precisamos entender, Deus precisa ser a nossa prioridade, então nós precisamos aprender a gastar o nosso tempo, os nossos recursos e a nossa atenção com Ele. Nós precisamos aprender a gastar a nossa vida para que Deus seja prioridade verdadeiramente. E também, nós precisamos fazer constantemente, é envolver-se realmente, profundamente com Jesus. Envolver-se mesmo a ponto de nós sermos transformados e conhecermos verdadeiramente Jesus. Nós somos chamados como cristãos, não para sermos aqueles que falam de Jesus, mas para sermos testemunhas de Jesus. E pensa aí, se hoje alguém te perguntasse para testemunhar sobre Jesus e falasse, olha, quem é Jesus? O que Jesus fez na sua vida? O que você compartilharia? Você teria alguma coisa para falar? Você conhece quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Você é uma testemunha dele, você é simplesmente alguém que sabe sobre Jesus, algumas coisas teóricas. Mas nós somos chamados para testemunhar Jesus. E se eu for chamado, imagina, eu presenciei um crime, e aí eu vou lá na delegacia e a pessoa me chama como uma testemunha, e aí na hora lá eu falo, não, eu não vi o crime, eu ouvi, porque o pastor da minha igreja, ele falou sobre o crime, e aí eu ouvi sobre esse crime através do pastor. Serviria alguma coisa meu testemunho? Valeria para alguma coisa esse testemunho? Alguém assim acreditaria nesse testemunho? Então eu e você somos chamados para testemunhar daquilo que nós temos visto e ouvido. Atos 4:20 diz, olha, nós não podemos deixar de compartilhar tudo do que vimos e ouvimos. Da mesma forma, nós precisamos aprender a se envolver com Jesus, a conhecer quem Ele realmente é. Eu quero orar por você, meu irmão. Coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui como teus filhos e filhas, porque nós queremos conhecer ao Senhor, Pai. E nós queremos entender, Deus, mediante a sua palavra, que conhecer ao Senhor é viver uma vida completamente diferente no Senhor e para a glória do Senhor. Por isso nós queremos clamar como sua igreja, Deus, nos dê cotidianamente paixão pelo Senhor, paixão pela tua palavra, paixão por conhecermos o Senhor, e que o Senhor possa redefinir toda a nossa vida a partir de quem o Senhor é. Deus, se existem pecados ocultos, se existem crises, se existem, Deus, controle sobre o que nós tentamos assumir diariamente, se existem coisas que nós temos deixado ou não temos deixado o Senhor dirigir, que nós possamos abrir mão nesse momento, que verdadeiramente o Senhor seja a nossa prioridade, Deus. Que nós possamos mesmo conhecer o Senhor, rever as nossas prioridades, rever aquilo que nós temos tido como um grande valor, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor seja exaltado em nós e através de nós, Pai. Quero clamar sobre cada um de nós, Pai, para que nós possamos ser transformados pelo Teu Espírito Santo, e diariamente, Deus, todos os lugares, com as nossas casas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com toda e qualquer pessoa que convivermos, que o Teu Espírito Santo possa estar e permanecer sobre nós, Jesus. Ser conosco em todo tempo, trata as nossas vidas e os nossos corações, e que em todo momento o Senhor possa nos abençoar e derramar da sua graça sobre nós, Jesus. É sobre isso que nós clamamos, crendo no Senhor Jesus como sua igreja, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia, meus irmãos. Queridos, nosso boletim está no nosso grupo. Se você não está no nosso grupo, tem os QR Codes aí nas cadeiras. Você pode clicar no QR Code, um desses QR Codes um dos links ali vai te levar direto para o nosso grupo. Ou se você quiser entrar no nosso grupo e não quiser ir aí pelo QR Code, me fale, passe seu contato, a gente inclui você no grupo também. O grupo onde a gente recebe todas as nossas informações
Então, informações de culto, informações de grupos pequenos, informação de estudo. Nós temos estudado sobre avivamento. Então, aonde nós estamos, em qual lição nós estamos. Informação também sobre os nossos cultos de terça-feira, nossa reunião de oração. Você recebe todas as informações dentro do nosso grupo ou pelas nossas redes sociais. Então, tanto pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, você também consegue se envolver conosco. Além disso, né, em todo tempo nós estamos caminhando junto. Então, se você quiser receber alguma visita pastoral, algum atendimento com cuidado, tanto aqui na igreja quanto na sua casa, é só entrar em contato. Meu contato está tanto no grupo, tanto você pode pegar nos nossos boletins. Nós temos aí também essa possibilidade. O meu contato pastoral está lá também. Além disso, nós estamos em reforma. Não sei quantos foram lá no fundo, mas nós estamos aí reformando, mudando as coisas pela graça de Deus. Deus tem nos abençoado. Então nós tínhamos um alvo grande, que era muito grande para nós. E aí nessa semana nós recebemos da nossa região e do distrito uma ajuda de 18 mil reais, né? Então já diminuiu um pouco mais o nosso alvo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus por isso. Deus é bom. Porque nós tínhamos um alvo muito grande, que nós começamos com medo, mas Deus mandou nós irmos. E Deus também tem entregado recursos para nós. Nós já temos aí a possibilidade, provavelmente de tudo não, se não acontecer nenhum B.O. mais, porque nós descobrimos duas coisas que nós temos que ajeitar ali no processo. Depois, né, já no meio de um processo, entrar mais 2 etapas das nossas 3. Mas se não surgirem mais nenhuma, nós já estamos aí com a primeira etapa, aí com uma parte da segunda garantida. E agora nós vamos avançar ainda mais. Amém? Então, ore por nós, caminhe conosco. Se você quiser ajudar, também você pode ajudar. Além disso, você pode ajudar por várias formas, né? Temos nosso sorteio, temos garrafinha, tem pão aí que o pessoal tem liberado para nós. Nós temos sido muito abençoados por isso também. Então você se envolva, nos ajude. Quando nós estabelecermos, né, depois de fizermos a primeira fase, que precisar tirar terra, quebrar coisa, nós vamos chamar vocês também para a gente possa fazer novamente aí um mutirão de jogar um monte de coisa fora. Então que Deus possa nos dar força, graça, nos abençoar também a partir disso. Mais alguma coisa? Não? Ainda falta muito de recurso, então você pode continuar ajudando, mas pela graça de Deus nós temos conseguido ser abençoados pelo Senhor. Nos coloque de pé, queridos. Chamar o ministério de louvor para estar aqui. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos para que nós possamos orar encerrando o nosso culto. Pai, obrigado, Deus, por podermos cultuar ao Senhor. Obrigado por podermos adorar ao Teu nome. Obrigado, Deus, pela Sua graça. Obrigado pela Sua presença. Obrigado, Deus, porque nós podemos estar nessa manhã para Te adorar, para Te engrandecer, Deus. E nós queremos clamar como Tua igreja. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, clamando para que essa semana seja uma semana de grande bênção sobre nós. Que o Senhor possa guardar as nossas vidas, possa derramar da Sua presença sobre nós, da Sua companhia, independente do que aconteça, nós possamos estar alegres no Senhor, Deus. Mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a sofrimentos, entendermos que o Senhor tem cuidado de nós e continuará a cuidar de nossas vidas, Pai. Livra-nos, Deus, de pessoas mal intencionadas, livra de pessoas que possam tentar contra as nossas vidas. Livra, Deus, também de acidentes que possam acontecer sobre nós. Guarda as nossas vidas, guarda as nossas casas, guarda, Deus, os nossos familiares, os nossos amigos, que a nossa vida possa ser guardada e cuidada pelo Teu nome, pela Tua presença, Jesus. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém e amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, e que a comunhão, a consolação, o andar diário com o Espírito Santo de Deus esteja e permaneça sobre a sua e sobre a minha vida, meu irmão. Que até nos encontrarmos novamente, que esse amor, essa graça, essa presença do Espírito Santo possa
guardar os nossos corações e mentes, nos dar a paz que excede a todo entendimento. Amém e amém. Aleluia. Declare isso por irmão que está ao teu lado. Diga isso. Que Deus me envolva em seu amor e a paz encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Estrada se abre à sua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus levou em seu amor a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. E as gotas, podemos declarar isso. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio. Que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus envolve em seu amor e a paz encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus envolve em seu amor e a paz encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Isso daqui também. Som. O meu tá ligado e não tá saindo nada. Eu não tô nem escutando. Tipo, eu não tô. Aqui, ó. Eu não tô escutando aqui. Liguei. Eu não tô escutando a sua voz.